Olá, meu nome é Fabrício Bortoluzzi. Nesse vídeo eu apresento a teoria do telescópio de nuvem. É uma ideia que materializa a intenção de capturar amostras da radiação de fundo da internet em escala global, visando a descoberta e aquisição de inteligência sobre ameaças cibernéticas que podem estar afetando a internet como um todo, e usa a capilaridade dos provedores de nuvem como forma de obter essa observação bastante distribuída geograficamente falando. Eu vou explicar melhor esses detalhes adiante. Queria começar apresentando os envolvidos no projeto. Mais à direita você vê a líder do projeto como um todo, dessa tese apenas viável porque a professora Carla Merkel-Westphal se disponibilizou a fazer a orientação, e é ela quem é o guarda-chuva do projeto, por assim dizer, ela que hospeda as orientações que podem se desdobrar, e de repente essa é a razão de você estar assistindo esse vídeo, poder contribuir com o tema de pesquisa, desenvolver sua monografia ou seu trabalho de graduação, conclusão de curso na área, talvez até uma dissertação de mestrado, e ainda potencialmente, caso você venha a avaliar formas de expandir o método, como tese de doutorado também. Também participa o professor Barry, que é um pesquisador da área de telescópios de rede há muito tempo e influenciou em grande parte a escolha desse tema, dentre tantas outras possibilidades. Temos também, como terceiro aqui, da direita para a esquerda, o Lucas, que agora é formado na Univale em Ciência da Computação e que materializou o telescópio de nuvem enquanto arquitetura efêmera, descrita em Terraform, e que está disponível para você poder fazer seu próprio telescópio, se assim quiser. E eu como proponente do telescópio de nuvem como forma original e relevante de se fazer aquisição de inteligência sobre ameaças cibernéticas nesse método, ampliando, expandindo o entendimento comum de que o telescópio de rede em universidades, em institutos de pesquisa, em autoridades da internet tem a sua contribuição e que podem ser desenvolvidos ou podem ser ampliados em termos de capilaridade com a minha contribuição, com a nossa contribuição. As universidades envolvidas são North University College na Noruega, não aparece aqui nas fotos. Também à direita você vê a Universidade Federal de Santa Catarina, que é quem hospeda a tese como um todo, sob os cuidados do Laboratório de Redes e Gerência, a professora Carla Merkel-Westphal. À esquerda, a universidade onde eu trabalhei e trabalho por muitos anos, onde tem o laboratório de redes, o laboratório de sistemas embarcados e distribuídos, onde ocasionalmente oriento alunos como o Lucas, que fazem contribuições categóricas para o projeto. Em Norof, cabe mencionar também, eu tenho 6 estudantes fazendo TCCs de 3 anos de trabalho, 3 anos de estudos, 1 ano de pesquisa, em que eles estão avaliando formas de visualização da radiação de fundo, técnicas de observabilidade em cima daquilo que foi capturado e que está ocasionalmente sendo capturado em novos experimentos. Bom, se você está assistindo, eu imagino que você quer entrar na área ou está contribuindo para essa área de alguma forma. Então, no nível inspiracional, você pode contribuir com o projeto? Faz sentido você contribuir com o projeto se você pretende responder as seguintes perguntas. Que ameaças afetam a internet como um todo, sem particularidades do tipo uma certa vulnerabilidade em específico, uma certa região do planeta, mas como um todo? É possível criarmos uma espécie de termômetro de cibersegurança que indica quais são as ameaças mais prevalentes em uma determinada época? É possível fazer uma amostragem do tráfego com base em algumas centenas de sensores? Qual é a fidelidade disso? O tempo influencia na captura? Quero dizer, se eu rodar um telescópio por 1 ano, eu vou acabar capturando o tráfego que iria para qualquer outro host diretamente conectado? Como que a internet é afetada por eventos geopolíticos, conflitos como as guerras
como aquela entre a Rússia e a Ucrânia, como entre Israel e os países ao seu entorno, onde há um conflito geopolítico e religioso histórico, a gente pode medir isso por amostragem? Em paralelo, se você pensar, há várias tendências de pesquisa em redes de computadores, mas em particular a aquisição sobre inteligência em ameaças cibernéticas é uma delas. A área de detecção de intrusão sempre foi, há muitos anos uma área de interesse e é perfeitamente acoplável ao projeto. Análise de dados em grande volume, o Big Data, altamente desejado aqui na linha de pesquisa. Reconhecimento de padrões de tráfego da internet e, em especial, dado a pesquisa preliminar que indica que as botnets são possivelmente a atividade mais prevalente e relevante, como caracterizá-las? O que a gente pode aprender com base nos ataques que observamos no telescópio? Então, essa é a motivação inspiracional. Existe uma hipótese idealizada em junho de 2023, apresentada por uma banca de pré-avaliação, vamos dizer assim, onde foi ventilado que a natureza distribuída, geograficamente, naturalmente distribuída, em outras palavras, a capilaridade dos provedores de nuvem devem oferecer uma oportunidade única de se observar atividade cibernética afetando a internet como um todo. Existem várias pesquisas não baseadas em nuvem para fazer isso, se chama essencialmente o telescópio de rede, que eu vou apresentar em instantes, e a ideia, com base nessa percepção desse tipo de telescópio, levou à proposição de um telescópio baseado em plataforma de nuvem, aproveitando essa dita capilaridade. A radiação de fundo em si, ela é o tráfego que chega a qualquer computador que possua um endereço IP roteável, publicamente exposto. Por exemplo, a maioria dos roteadores domésticos, o seu roteador possivelmente, tem um IP roteável e que recebe esse tráfego. Ele geralmente é não produtivo, no sentido que não há nada de útil ali. Ele é intenso, não está escrito nos slides, mas posso lhes colocar que é intenso. Ele é geralmente malicioso, claro, né? Se não é produtivo, é uma atividade de varredura visando talvez um ataque. É uma dedução bastante direta. Quando a gente avalia a porção que é ataque de fato, dá para categorizar como sendo atividade de varredura, atividade de propagação de worms e atividade de reflexão de ataques de recusa de serviço ou denial of service. Para a gente adquirir cópias ou amostras desse tráfego, normalmente é preciso acesso a um bloco de rede, uma classe C, por exemplo, ou equivalente a isso, um /24, um /16, um /8, uma variação entre isso. Idealmente, o bloco CIDR deveria não ser usado, começou assim. Hoje em dia não há mais bloco CIDR IPv4 que não esteja em uso. O telescópio de rede é um mecanismo padrão, vem sendo usado há 20 anos, esse ano completa 20 anos de atividade, e permite, basicamente, uma análise quantitativa. A pesquisa geralmente inclui uma análise quantitativa de quantos pacotes batem na camada de rede, particularidades do ICMP na camada de rede, mensagens trocadas nesse sistema de protocolo, né, camada de rede, pacotes de teste, mensagem entre roteadores e coisas do tipo. Datagramas da camada de transporte UDP. E datagramas de começo de comunicação ou partes de comunicação do protocolo TCP. Não é interesse da maior parte dos métodos capturar transações TCPs inteiras. A gente fez isso no experimento número 2, mas é um subproduto, não é uma necessidade. Ou seja, ficar só com o handshake TCP é perfeitamente válido. E análise qualitativa, ou seja, afinal, depois dessa contabilidade aqui, o que tem ali dentro que interessa? Nesses 20 anos, a análise da radiação de fundo ajudou a identificar Blaster, Sasser, Code Red. Depende da sua idade, depende do tempo que você está envolvido com computação, você sabe o que eles significam. São momentos muito importantes da história de ataques na internet em escala global.
Conficker em 2010, gravíssimo, 2011, e mais recentemente, depois de 2015 em diante, a Mirai, uma botnet. Então, até então era malware, hoje em dia a gente vê uma mudança de malware para botnet, nesse sentido. E é essa análise qualitativa que a gente visa fazer. E, bem, basicamente essa é a radiação de fundo. A pesquisa na área de telescópios de rede, ela é muito influenciada pelo telescópio da CAIDA. CAIDA é um centro de pesquisa nos Estados Unidos, em conjunto com a Universidade da Califórnia em San Diego, em conjunto com uma empresa que não aparece aqui, que é um provedor de grande porte, né, provedor de infraestrutura, chamado Merit Networks. Então, esse telescópio é o primeiro e ainda existe no sentido de prover grandes volumes de tráfego para análise de backscatter, de flooding, de DOS e muitos outros. Isso começou com Moore em 2003. Em 2004, Peng publicou uma análise qualitativa com base nas ameaças que eram prevalentes na época. E esses trabalhos que estão aqui nesse slide, eles não servem mais para você fazer uma definição do estado da arte, mas eles ajudam com a fundamentação básica, o que é um telescópio, o que é a radiação de fundo, o que você pode pegar e basicamente extrair padrões do que você deve buscar em termos de resultado. Você vai ver que os resultados que a gente tem até o momento seguem todos uma metodologia idêntica à metodologia desses trabalhos aqui, com uma variação na parte de visualização, como a dado é visualizado. O Barry fez uma tese de doutorado em 2011, onde ele avaliou durante 50 meses a radiação de fundo chegando numa barra 24 na Afrinic, na Universidade de Rhodes, na África do Sul, onde ele chegou a diversas conclusões comparativas aos demais trabalhos e também propôs algumas interfaces de visualização, especificou algumas técnicas de manipulação de arquivos da captura, estabeleceu ali preocupações com influência geopolítica de causa e efeito entre o que a internet provoca na superfície do planeta e o que o mundo natural influencia de ataques na internet também. Quando eu fiz o relatório, no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu não tenho a tese terminada ainda, mas dá para perceber que no relatório parcial é um campo de pesquisa que é permanente, persistente, contínuo, mas não necessariamente com milhares ou milhões de artigos publicados no assunto. É um grupo relativamente pequeno de pesquisadores que publica consistentemente, e se você fizer uma filtragem por palavras-chave do grupo, ou de interesse do grupo, que são radiação de fundo da internet, darknets, telescópio de rede e basicamente isso, você encontra de dezenas a centenas de trabalhos. Então, ao fazer um corte de 5 anos, até o ano de 2023, você vê que são centenas apenas, 200, 300, 500 trabalhos publicados nos repositórios da I3E e da ACM, um pouco mais no Science Direct, mas preciso colocar aqui que no Science Direct o filtro de palavras-chave com aspas não foi tão eficaz, talvez por isso que tenha mais publicações acontecendo lá. Enfim, algo para ser investigado. Mas é para te dar um panorama do quanto intenso é o assunto. Não é muito intenso, mas é persistente. Essa é a minha conclusão sobre esses números aqui. Quando a gente seleciona trabalhos relacionados, a gente está interessado em avaliar diferentes métodos de captura, análises quantitativas, análises qualitativas e métodos similares ao que a gente usa tanto no passado quanto nessa tese onde se propõe o uso da computação em nuvem. Os trabalhos recentes, e aí cada vez que eu visito esses sites dos repositórios de pesquisa e aplico as palavras-chave, você acaba indo para uma tendência um pouco diferente, dependendo de quais artigos você para ler, de quais resumos você lê também. Mas assim, alguns exemplos. Um autor aqui agora só referências recentes. Avaliar datasets na escala de terabytes. O nosso experimento 2 chega a quase 1 terabyte. Avaliar a presença de varredores benignos que se tornaram causadores recentes de radiação de fundo e persistentes, Shodan e Senses incluído. Detecção de grandes falhas na internet como um todo, em grande escala, por meio da análise da radiação de fundo conforme capturado pela CAIDA.
estudos específicos de influência da Mirai, em particular do advento da IoT, o fato de que a IoT ela põe em xeque, põe em risco a segurança da internet como um todo, dado o fato de que são aparelhos normalmente limitados em termos de segurança, poder computacional, baixo custo e tudo mais. Então, há alguns estudos nessa correlação, buscando a relação entre insegurança da IoT e aumento da radiação de fundo em direção a ataques de botnet. E outros, tá? Muitos outros que você também pode encontrar caso faça uma revisão sistemática nos repositórios de pesquisa. O telescópio de rede padrão não é o tema da tese, é a base para tanto. Envolve uma máquina normalmente colocada num centro de pesquisa ou universidade. Essa máquina é configurada para receber uma rota não filtrada e quaisquer IPs configurados no roteador para ir para esse dispositivo nulo, para esse ralo, às vezes é chamado de sink, internet sink, acabam sendo capturados. O telescópio de rede padrão não responde, ou seja, ele é passivo, ele não oferece risco de segurança, é benigno fazer a sua captura. A partir do momento que você implementa um honeypot, é que ele pode se tornar um alvo reconhecível na internet. Até então não. E ele grava resultados no formato que a gente pode avaliar depois, e o formato clássico para isso é o formato do TCP/dump, que o Wireshark, por exemplo, permite ver e que muitas outras ferramentas também permitem. Então essa é a pilha padrão. O Unix, FreeBSD ou Linux, desculpe, o TCP/dump, a libpcap e scripts como aqueles que eu apresento num vídeo que é voltado à parte técnica do telescópio. Aqui eu estou falando da teoria para ver se você quer se juntar ao grupo, mas se você quiser repetir o experimento, se você quiser aprender a trabalhar com os pipelines, se você quiser aprender a enriquecer radiação de fundo para entender qual é a influência de um país sobre o outro, você assiste meu outro vídeo explicando a parte prática de como começar na área. O telescópio de nuvem nasceu da percepção de que os endereços IP são escassos, não existe mais alocação primária como havia 10 anos atrás. Os telescópios de menor tamanho, menor blocos de rede, a gente chama isso de aperture, menor precisão, eles são igualmente relevantes desde que a gente amplie o tempo de captura. Essa é uma conclusão do Shinjipa em 12. Você pode deixar um telescópio pequeno de 200 endereços rodando por um ano e ter ali uma amostragem tão relevante quanto um telescópio muito maior rodando por menos tempo. Essa é a equivalência que ele traz lá com fundamentação estatística. E que os provedores de nuvem permitem lançarmos programaticamente uma coleção de sensores que pode simplesmente receber esse tráfego sem críticas, né? O projeto em si, como arquitetura, foi publicado na Conferência Ibérica de Sistemas e Tecnologias, aqui em Portugal, pertinho. Era um short paper explicando os aspectos arquiteturais, de custo, regras de negócio, requisitos funcionais não funcionais. Então, é uma leitura interessante para quem quer considerar começar na área. Ele não relata resultado efetivo, ele é um trabalho especulativo de viabilidade do projeto para não acabarmos implementando uma coisa que não fosse talvez bem recebida na área, no ambiente acadêmico, na academia, e felizmente foi muito bem recebido. A arquitetura do telescópio de nuvem, que é a nossa criação, ficou com um ou mais sensores por subrede, de uma Virtual Private Cloud, ou seja, de uma região, de um provedor de nuvem, com o gateway habilitado para tráfego entrante e com o grupo de segurança completamente aberto. A gente abre mão de qualquer proteção quando roda o sensor, apesar de que a máquina em si não tem nada para ser atacado. O resultado é gravado em PCAP. Esse PCAP vai para um bucket agregador, que é dali que a gente parte para fazer análises, a partir do download do que chegou no bucket depois de, por exemplo, no experimento maior, 5 meses de captura. O bucket é infinito, virtualmente infinito em termos de armazenamento. Isso não é um problema, é bem tranquilo de operar. A prova de conceito foi feita em maio de 2023.
A gente chama isso de experimento 1, 26 sensores, 26 regiões do planeta, vários países, 30 dias de operação, 21 milhões de eventos capturados, e a arquitetura em Terraform é o TCC de Ciência da Computação do Lucas na Univale. O artigo em questão foi feito, um artigo para essa etapa do projeto. Ele foi publicado numa conferência de Cloud Computing do I3E em Nova York. Foi bem recebido. E ele documenta, então, todo esse resultado alcançado na primeira etapa do projeto. O telescópio foi lançado nessas regiões que você vê aí, usando T3.nano como instância super acessível, apesar de que custa, a operação custa dinheiro, um CPU, meio GB de RAM, o Alpine Linux feito para esse projeto, né, adaptado para ele com base no trabalho do Lucas também. Uso de instâncias do tipo Spot, para quem entende Cloud Computing, isso implica em 70%, 90% de economia, desde que você esteja preparado para perder a instância, dado as questões de leilão de preço, e aí você tem que lançar uma nova instância num preço levemente maior quando a demanda aumenta, e o preço baixa quando a demanda diminui também. O Lucas implementou ali uma reação ao interruption notice da instância, lançando uma outra instância assim que a primeira é interrompida, muda o endereço IP público, mas não muda a relevância estatística, já que pouco importa qual é o endereço IP em questão, desde que ele pertença a uma certa região do planeta. Essa é a cara da radiação de fundo, exemplo aleatório dos Estados Unidos como destino. Você vê aqui que o varredor, em uma você vê um monte de atividade de varredores benignos, Stretchoid, Shodan, que não está aqui, Sense, são exemplos. Em 2 você vê uma atividade de ICMP relativamente incessante vindo da China com relação a esse país. Em 3 você vê TCP resets, que denotam possivelmente backscatter. Em 4 você vê ataques de SIP, tentando aí invadir central telefônica potencialmente. Quando o tráfego é UDP, você pode ver o payload, sempre. E em 5 você vê outras atividades que podem ser de falha, má configuração, pode ser tráfego que é varredura, possivelmente. Né? Olha a variação de portas aqui nos setinhas apontadas de 5. Ó. Característica típica de varredura full scan, né? Full host scan. E aí, com base nisso, você vai tomando insights e conclusões. Olhar no Wireshark não ajuda muito, mas é só para ilustrar a pegada, ou qual é a aparência da radiação de fundo. Uma observação, deixa eu ver aqui, eu acho que está invertido o slide e o artigo. Não, aqui você tem uma análise detalhada de como as botnets estão presentes na radiação de fundo, com base no experimento 2, rodado em agosto e setembro, onde a gente não apenas botou uma versão passiva do telescópio, mas fizemos ali uma implementação ativa, com honeypots em portas selecionadas, na porta 23, 80, 80, 80, porque sabíamos que o objetivo dessa captura era pegar o padrão de comportamento da Mirai. Entre outras coisas, mas o padrão de comportamento da Mirai era o mais relevante. Esse artigo foi encaminhado para Congresso, ainda não temos a resposta da aceitação. Aqui você vê o tipo de resultado que a gente alcança para esse experimento 2 em particular. Você vê aqui bilhões, né? Quantos bilhões de pacotes chegaram em cada uma das regiões. Ou aqui na casa, na verdade, centenas de milhões, que acumula um total de 10 bilhões de pacotes. Aqui está 10.095 vezes 10 na sexta potência. Temos a contagem que pertence a TCP, UDP e ICMP, sempre em centenas de milhão, porque o experimento 2 é muito grande. Os binários que foram mais detectados, os comandos que esses binários executam, ou seja, os binários eles contatam servidores de controle de comando para baixar payload, e aí você vê quais são esses binários. Você vê o user agent revelado pelo falso cliente HTTP nessa comunicação.
e o método HTTP utilizado. Tudo isso, então, quantificado, extraído, contabilizado como parte da análise muito particular, muito peculiar feita no experimento 2. Nenhum outro experimento tem essa característica de ir tão a fundo na camada de aplicação em certas portas. O projeto como um todo, o guarda-chuva inteiro, as 3 capturas, tudo que foi encontrado em uma análise comparativa faz parte do trabalho final, que ainda está sendo escrito na data de redação ou na data de gravação desse vídeo, e ele deve se chamar Análise da Radiação de Fundo conforme observado por um telescópio de nuvem. O experimento 3 é o mais estável, de longa duração, totalmente passivo. Ele capturou 500 milhões de pacotes e essa é a carinha dos resultados que a gente encontrou. Distribuição por região, 530 milhões de pacotes no total. TCP 425 milhões, ICMP 86 milhões, UDP 18 milhões. Que não se enquadra em nenhum dos 3, 117 mil, pequena quantidade. E pode se referir a outros protocolos menos comuns que podem chegar principalmente na camada de rede na internet. Você vê que, então, é uma distribuição bastante tendenciosa em relação ao TCP. Aqui não tem discussão de portas, mas tem discussão de países. Você vê que os Estados Unidos recebem 1/3 do tráfego, mas também tem mais regiões da Amazon nos Estados Unidos, tem que dar uma normalizada nisso. E outros países numa proporção mais ou menos igual, aqui de radiação de fundo gerador e aqui dos sensores atacados. O Brasil figura aqui nesse caso entre 19º, talvez. Eu acho que essa lista tem 20 itens, top 20. Então ele está em 19º maior gerador com 0,5% do tráfego observado. Aqui uma quebra por porta, uma divisão por porta, quando o TCP, a porta 23, é mais prevalente. Nesse caso, deu para fazer também uma contabilização de flags TCP. Isso explica, por exemplo, uma varredura, flag seen, 82%, backscatter, flag de reset, 17%, EC sim, presumindo uma conexão já completada, 1 milhão de pacotes, apenas flag de ACK, presumindo uma conexão em andamento, 200 mil, Christmas scan, Christmas tree, árvore de Natal, 72 mil. Então aí você tem um panorama. E aqui não é ainda o resultado final, mas é o mínimo que a gente precisa fazer para estabelecer qualquer conclusão a respeito do tráfego. Nós temos o dataset 1 publicado. Aqui a única coisa que acontece é que esse captura de tela se refere ao dataset 2. Eu vou falar do dataset 1, 1.3 GB descomprimido, 21 milhões de pacotes e arquivo único. Apesar de que eu tenho ele nas duas formas, arquivo único e arquivo cru, para você fazer a sua própria agregação, essa é a quantidade. E esse slide você vê essa imagem aqui é do dataset 2, que tem um por país, com muitos gigabytes por região. E aqui é o contrário. O dataset 2 tem 500 gigabytes descomprimidos, é o nosso maior dataset, 10 bilhões de pacotes. Tem muita atividade malware por causa dos respondedores interativos de alto nível, do estilo honeypot. E aqui é a foto do primeiro dataset. O dataset 3 ainda não está publicado. A gente está fazendo a análise dele antes de fazer a publicação, mas ele vai estar disponível para quem quiser fazer. E é lá que talvez a maior parte das pesquisas serão feitas, uma vez que esteja disponível para todos usarem. A arquitetura ela é em Terraform, é o Lucas Baylor quem cuida dela. Está disponível no GitHub para quem quiser operar. Essa parte tem custo, ou seja, essa parte você precisa ter pode esperar aí uma operação de $70 por mês para cada 26 sensores que você botar, um por região do planeta. Ou seja, no mínimo $70 por mês para fazer uma captura distribuída. E se você quiser fazer com 10 sensores por região, $700 por mês. Então, essa parte aqui está pronta, foi custeada principalmente pelo North University College, onde eu trabalho. E felizmente não é um problema hoje, porque os datasets gerados aí estão disponíveis para todo mundo usar. O ETL é meu, uso público. ETL significa Extract, Transform e Load. É aí que eu gasto boa parte do vídeo técnico explicando como usar, como extrair informação do dataset.
Ele inclui lá a biblioteca GeoIP, inclui uma outra biblioteca da Amazon. Existe lá um procedimento padrão de enriquecimento que levava... só uma questão de performance aqui, que é interessante colocar porque a tese requer esse tipo de melhoria, né? Levava 40 dias para processar 1 bilhão de pacotes, sem fazer caching, sem fazer multi-tier, né? Diversas hierarquias de memória para lidar com as queries no banco de dados que traduz o endereço IP em país, de volta, faz um reverse lookup, e depois descrever um cache baseado em dicionários de Python, como esse aqui que vocês veem à direita, ao usar apenas memória em vez de query em banco. Uma vez que o primeiro IP foi resolvido, você vê lá um speedup de 115 mil vezes. Então, hoje em dia, leva 30 minutos para fazer aquilo que levava 40 dias. Bom, eu tenho alunos em Noroff fazendo essas pesquisas. Um está quantificando a atividade botnet do experimento 1. Um está avaliando o Archime, que é uma plataforma de indexação de pacotes. Um está avaliando a ElkStack, principalmente o Kibana, para ver que tipo de informação visual a gente tira dali. Um está avaliando passar o dataset pelo Snort para ver o que aparece de alerta. E o outro está fazendo uma avaliação, uma análise somente de tráfego UDP. Você pode fazer um TCC igual a esse aqui, replicando os experimentos. Pode pegar o dataset 3 e fazer o que está escrito aqui. É um tema de TCC tranquilamente. Mestrado é que a gente tem que ver um critério mais agressivo de contribuição. O Lucas fez o telescópio como um todo, uma grande contribuição. O Matheus avaliando o Archime no Brasil. O Nathan avaliando o Azure Sentinel. O Enzo fazendo uma outra avaliação igual a do Ian na Noruega a respeito do Kibana. E o Matheus está avaliando uma contribuição na área também. Só para dizer que sim, que tem várias pessoas trabalhando em várias partes e você dá para fazer várias outras contribuições ainda. Aqui um esforço que não está terminado de tentar plotar em mapa com base nos valores agregados, na inteligência que a gente tira da análise quantitativa, começar a plotar em mapas para estabelecer aí formas de visualização da interferência que a radiação de fundo tem em diversos e diferentes países. Eu também estou considerando e estou fazendo um teste grande com 2 servidores no Security Onion para enriquecer dados por essa plataforma para poder extrair certos padrões, tendências, anomalias, não apenas investigar o tráfego mais prevalente, mas pegar aquele tráfego que é bem silencioso, que é pouca quantidade de pacote, mas que é muito agressivo. À esquerda você vê a interface de query nativa do Security Onion, e à direita você vê o Elastic Kibana, que está incluso no Security Onion. É um bom lugar para você fazer uma análise gráfica, caso você esteja interessado. Também tenho interesse em avaliar a visualização de tráfego com base em representação por meio de grafos, onde cada vértice representa um ataque, um país atacante, e cada E em laranjado, também vértice, um sensor sendo atacado. E as arestas configuram um pacote, cada uma um pacote. De tal forma que visualmente você já consegue estabelecer padrões. Veja só, esse atacante na Bulgária varreu 4 sensores dos 26 que a gente tem. Certamente ele estava fazendo uma varredura bem ampla na internet como um todo e acabou pegando 4 dos nossos sensores, o que é uma boa quantidade, considerando o número de endereços IP que existe. E basicamente, ao fazer análise por grafo, a gente consegue reduzir um tempo de pesquisa que seria para cada origem, testar todos os pacotes que foram enviados para cada destino. Isso aqui é levar horas por host, horas por origem, horas por destino. Aqui você consegue pegar a relação toda num tempo, no máximo, O log N, né? Porque a relação já está estabelecida, você só consulta qual é a relação. Talvez seja bem próximo de O1, no sentido de que essa informação já foi toda pré-alimentada como grafo e é só consultar a relação de origem e destino. É muito rápido. Então aqui é um caminho também. Aqui dá para fazer uma dissertação, por exemplo, de mestrado. Bom, basicamente é isso. Pipeline que a gente usa para trabalhar envolve muito backup, instâncias EC2 quando estamos fazendo a captura, os buckets de armazenamento, Bash como linguagem de shell scripting,
o T-Shark como ferramenta de extração de pacote, extração de informação, e Python para terminar o pipeline. Isso aí também fica muito mais bem definido, explicado, exemplificado no vídeo técnico. E eu acredito que a grande quantidade de ferramentas analíticas e a necessidade de fazer análise do tráfego deve alimentar muitas pesquisas pelos próximos anos. Essas são algumas conclusões até o momento, eu não vou mencioná-las muito, não tem muito o que colocar aqui para fins de incentivo a vocês. Espero que vocês tenham gostado da apresentação e que vejam nessa linha de pesquisa algo relevante para o seu TCC. Onde dá para você contribuir? Temos a expansão da captura, aqui até dá para pensar numa nova tese, onde você operaria diversos provedores em simultâneo para uma capilaridade extrema. Cobrir com um provedor de nuvem países que outro provedor não tem. Pegar provedores mais dedicados ali na China, como o Alibaba, que também tem operação de nuvem. Nuvens menos usadas, como as da IBM, da Oracle, menos usadas, assim, digo, em característica ampla, pública e tudo mais. Precisamos de novas técnicas de enriquecimento do dataset. Eu apresento lá no vídeo técnico como fazer, mas tem muito que ser feito. E, claro, é aqui que a maior parte dos trabalhos entra, visualização de dados e análise. Inclusive essas tecnologias que estão aqui, algumas nativas de nuvem, outras que demandam bastante poder de processamento. Era isso, espero que você tenha gostado. Para fins de orientação de pós-graduação, mestrado e doutorado, a professora Carla é o contato, TCCs na UFSC certamente também. Eu posso orientar alunos de graduação na Univale em Noroth, o Barry em Noroth em Rhodes, e o Lucas fica à disposição de aconselhamento técnico que se faça necessário. É isso, obrigado e até mais.